Órfãos da Terra. Oferecimento Neutrogena Purified Skin. Tem notícias. Oferecimento CRB Construtora. Apartamentos Estúdio no coração do Campolim, Sorocaba. Visite decorado. Olá, 7h20. O Tem Notícias começa agora com imagens ao vivo de Sorocaba. E a gente mostra que na véspera da Páscoa, quem foi atrás de ovos de chocolate se deu bem. Foi um sábado de promoções. Em alguns supermercados, os descontos animaram quem deixou as compras para a última hora. Pagando até 50% a menos, dá até para levar chocolate para mais gente. Exemplos inspiradores. Na série sobre empreender, as histórias que mostramos esta semana de quem se arriscou para montar o próprio negócio. Estas pessoas estão entre os mais de 8 milhões de microempreendedores no Brasil. Prosperidade também em outro tipo de empreendimento. Em Jundiaí, muita gente já descobriu um novo setor que está dando bons resultados. Com um crescimento de 43% nos últimos 2 anos, as startups já são uma tendência aqui na cidade. Agora, no Tem Notícias. Muito boa noite. O ciclista que foi atropelado hoje cedo na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, morreu no hospital regional. Davi Trovon tinha 35 anos e estava com amigos de um grupo de ciclistas que seguia para Itu. Segundo testemunhas, na alça de acesso para a rodovia Castelo Branco, ele cruzou a pista e não viu um carro que vinha na direção dele. O motorista tentou desviar e, mesmo assim, acabou atingindo o ciclista. Davi chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. O velório de Davi Trovon vai ser na Primeira Igreja Batista de Mairinque e nossos sentimentos à família. Um carro capotou hoje à tarde em Jundiaí. O acidente foi na Avenida João Cerezer, no bairro do Caxambu. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle em uma das curvas e foi arremessado para fora do carro. A polícia foi chamada para atender a ocorrência. Quem deixou para comprar os ovos de Páscoa na última hora conseguiu bons descontos. Para evitar que os estoques fiquem encalhados, os supermercados baixaram os preços. Até quem não pensava em comprar muitos ovos de chocolate acabou enchendo o carrinho. A Heloísa já chegou ao mercado com o ovo de Páscoa escolhido. Não quis nem olhar os outros. Você vai comer esse ovo hoje ou vai esperar até amanhã? Até amanhã. A mãe dela também teve paciência para pesquisar antes de comprar o chocolate e compensou. Eu vi assim pela internet, estava bem caro os preços, né? Aí eu falei, vou esperar chegar mais próximo. Daí fica mais fácil dar um presente, um ovo bom, com uma lembrancinha legal, né? Dessa vez, deixar as compras para a última hora foi mesmo um bom negócio. Este ano, os ovos de chocolate chegaram ao mercado custando 5% a mais em relação ao ano passado. Mas agora, na véspera da Páscoa, os descontos têm animado os consumidores, pagando até 50% a menos, dá até para levar chocolate para mais gente. A dona Roseli que o diga, no carrinho tem ovos, barras e caixas de bombom. Foram dias e dias pesquisando o melhor preço. Vim buscar para os netos, sobrinhos, sobrinhas. Muita gente vai ganhar chocolate amanhã, então? Assim, com certeza. Neste supermercado de Sorocaba, as barras de chocolate estão R$ 2,00 mais baratas. A caixa de bombom baixou R$ 3,00 e deve ser a opção de muita gente que não quer passar a Páscoa sem chocolate, mas também não pretende gastar muito. A Associação Paulista de Supermercados espera um aumento de quase 6% nas vendas de bombons. Os maiores descontos são nos queridinhos da vez, os ovos. No ano passado, os supermercados registraram uma sobra de 40% nos ovos de chocolate depois da Páscoa. Para evitar que isso aconteça de novo, as promoções foram antecipadas. Este, com brinquedo, era vendido a R$ 55,50. Agora sai por R$ 30,00, mais de R$ 25,00 de desconto. Este outro, que vem com uma caneca, custava R$ 64,00. Agora está por R$ 48,00. Tô achando que tá coerente.
né? Todos os mercados aí a gente está achando a base de preço está igual. Neste outro supermercado, uma marca de chocolate colocou todo o estoque em liquidação. Na compra de um ovo com mais um centavo, o cliente leva outro igual. O incentivo deu certo. Algumas pessoas encheram os carrinhos. Ixi, eu peguei na promoção, moça, tem 4 ovos. Tá compensando? Tá compensando. Pelo preço, né? Comprar um e leva 2. Essa promoção foi boa, né? Hora da previsão do tempo. Veja os detalhes no mapa. O excesso de calor e a entrada de um pouco de umidade em São Paulo vai ajudar a aumentar as condições de chuva no domingo. Mas a chuva ainda vai acontecer de forma extremamente isolada e rápida. A região de Sorocaba ainda terá um dia com predomínio de sol e calor. A máxima é de 30 graus em Porto Feliz. Em Jundiaí, o tempo segue firme na maior parte do dia e o calor continua. A máxima é de 30 graus e só deve chover à tarde. Sorocaba pode ter uma chuva rápida entre a tarde e a noite no domingo. No entanto, ao longo do dia, o sol predomina. A máxima é de 31 graus. A seguir, as experiências e o aprendizado das pessoas que serviram de inspiração na série Empreender. Tem Notícias, volta já já. Lidiane dá um show para conquistar o Sheik, mas acaba conquistando outra pessoa. Um arranjo de flores bem impressionante, mas não assina, tá? Quem resiste a um admirador secreto? Seu show foi inesquecível. E olha aqui. Isso aqui é da Floricultura do King's Palace. O hotel que o Sheik está hospedado. Não tem dúvida, foi ele que me mandou. Daqui a pouco, Verão 90. Guaraná Antártica, original do Brasil. Guaraná Antártica? Coisa nossa. Que nem X-Tudo. Com tudo mesmo. É coisa nossa. Feriado estadual, nacional e o escambau. Quando o Brasil joga. É coisa nossa. Abraçar alguém que acabou de conhecer. É coisa nossa. E o Guaraná Antártica. É coisa nossa. Cartoleiro que é Cartoleiro Pro não perdoa. Só escala os melhores e concorre a prêmios toda rodada. Seja um Cartoleiro Pro você também. Hoje, o Altas Horas vai juntar Simone e Simária, Marília Mendonça, É uma silveira atrás da outra. Wesley Safadão. Virou festa. Olha, ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto, nem faz mal pra saúde. E ainda, mais um espetáculo maravilhoso do Circo Soleil. É depois do Zorra. Você me ama. Espetáculo. A gente volta com o futebol. O Desportivo Brasil começa amanhã a briga pelo acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da semifinal vai ser às 10 horas da manhã em Monte Azul contra os donos da casa. Os detalhes da partida você acompanha segunda-feira nos nossos telejornais. A taxa de desemprego no país está acima dos 12%. São mais de 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE. De olho nessa realidade, tem gente apostando na criatividade e na tecnologia. Em Jundiaí, por exemplo, as startups cresceram nos últimos 2 anos. Foi quando o Leandro se viu fora do mercado de trabalho que surgiu a ideia de empreender. Ele sempre foi da área da tecnologia e resolveu usar algumas ferramentas de inteligência artificial para desenvolver um modelo de startup. Junto com um sócio, começou os trabalhos no final do ano passado e este ano já tem 6 funcionários contratados. Eu percebi que precisava criar as coisas muito rápido, muita coisa e com poucos recursos. Então, de pouquinho
pouquinha coisa, você tinha que fazer muito. Apesar do empreendimento do Paulo não ser uma startup, ele está no mercado para ajudar muitas que estão nascendo, como, por exemplo, a do Leandro. Os coworkings são conhecidos como o berço dessas novas empresas, já que possibilitam a oportunidade de economizar custos. A vantagem do empresário que está começando uma startup é poder crescer a sua estrutura de forma proporcional, né, com custos proporcionais ao crescimento de pessoal. Apesar deste conceito de empreendimento ser algo novo de uma forma geral, as startups já são uma tendência aqui em Jundiaí. Segundo um levantamento do setor, nos últimos 2 anos, houve um crescimento de 43%. Em 2017, 92 novas empresas foram abertas e no ano passado, 132. O Marcos, por exemplo, faz parte dessa estatística. Há pouco menos de 1 ano, a ideia, que era para ser colocada em prática nos Estados Unidos, onde ele morava, vingou aqui mesmo na cidade. Com 6 funcionários apenas, a área dos cosméticos aliada ao universo sustentável foi o caminho que ele encontrou para, através deste setor, abrir uma startup. Pela facilidade e apoio de você iniciar uma nova tecnologia, né, você ter uma ideia nova, uma inovação, onde você tem um apoio, como eu disse, de um local que eu não esperava. Segundo o gestor de desenvolvimento econômico de Jundiaí, o boom das startups começou como uma ótima alternativa ao desemprego. E nos próximos anos, a tendência é de um crescimento ainda maior. Pode ser um caminho de viabilidade dos negócios muito mais rápido, muito mais eficiente, com muito mais retorno no curto prazo. Então, por isso eu vejo que essa febre de startups no mundo realmente vai se tornar assim, um grande evento mundial que vai representar, como eu disse, uma nova ordem econômica mundial. A gente continua falando de inovação. Na última reportagem da série sobre empreender, vamos mostrar trechos das entrevistas que fizemos com quem está acreditando no potencial do mercado consumidor. Os empreendedores compartilham com a gente as experiências e o aprendizado. São dicas importantes para quem está em busca do sucesso. São mais de 8 milhões de microempreendedores no país e o número não para de crescer. Só entre janeiro e março, 374 mil pessoas decidiram se formalizar em todo o Brasil. E para ser empreendedor não basta apenas o talento. Empreender é também virar administrador de finanças. De antemão, ele tem que saber que eu vou precisar de um dinheiro para fazer um investimento inicial. Né? Com esse investimento inicial, eu vou ter que retornar esse dinheiro. Então, todo aquele dinheiro que a pessoa está faturando, ela está, que é o que a gente chama de receita da empresa, naquele dinheiro não é dela só, aquele dinheiro é da empresa. Mas os custos não foram obstáculo para os mais de 2 milhões de microempreendedores que estão em atividade hoje em todo o estado. 52% deles são homens, 48% mulheres. A maioria tem entre 31 e 40 anos. Sorocaba tem quase 37 mil microempreendedores. Em Jundiaí, eles são quase 20 mil. Profissionais que buscam o sucesso no que fazem e, para isso, precisam conquistar o consumidor. O atendimento faz enorme diferença. O atendimento cria vínculos com esse consumidor, não é? Então, ninguém quer ser mal atendido, não é? Um atendimento ruim afasta o consumidor. E tem uma máxima. O atendimento bom, você fideliza, você engaja, o consumidor volta. Agora, o cliente mal atendido, ele vai nas mídias sociais, ele conta para todo mundo. Então, não dá mais para você... Uma empresa não sobrevive sem um bom atendimento. Porque os consumidores conversam entre si, eles compartilham essas experiências. Então, se esse atendimento não for de excelência, todo grupo de amigos daquele consumidor ficará sabendo. Muitas vezes, tudo que o cliente quer é bem simples: atenção. O que eu estou percebendo é que as pessoas elas não estão preparadas ou não estão com tempo para ouvir o cliente, mas não ouvir com a intenção de responder, mas com a intenção de entender.
Quando a gente entende, a gente se torna mais competitivo. A maioria hoje no processo de metas e metas de pressa para tudo, faz com que a gente não ouça mais ninguém. É ainda o traço aí de empatia, né? Durante esta semana, mostramos vários exemplos de pessoas que foram demitidas ou que deixaram um emprego e decidiram investir no novo negócio. Gente que entrou para o mundo do empreendedorismo de várias formas e cada um do seu jeito tem o que falar sobre esta experiência. Pessoas que, num sorriso, demonstram o amor pelo que fazem. Trabalhava num escritório, numa multinacional, de roupa social. E hoje estou aqui no meu negócio. Eles fizeram escolhas. Na hora que você vê um momento onde você precisa escolher entre quantidade e qualidade, é aí que você começa a ver para que mercado você vai. O mercado da quantidade é um mercado falido no dia de hoje, porque é muita concorrência, ninguém ganha nada com isso, um mata o outro, né? Um destrói o outro e ninguém leva nada. E o mercado da qualidade é um mercado onde eu vejo oportunidades de negócio, porque você tem que ser bom no que você faz. São profissionais que compartilham o que já aprenderam. Que dica você daria para quem vai começar a empreender do zero? Perder o medo. Deixar o medo deixar a consciência tranquila, acreditar naquilo, em momento algum se pôr em dúvida e tirar do papel, começar. É uma das coisas que mais, assim, no início deixa a gente com um pouco de receio. Mas existem outras dificuldades que se estendem ao longo do caminho, mas para fortalecer. Principalmente para as mulheres, é não desistir nunca, sabe? Eu acho que botar um sonho, botar uma meta, ter um foco e correr atrás. Isso é o primordial. Precisa de dedicação, paciência, porque a gente tem muitas dificuldades pelo caminho, E além dos parceiros e dos colaboradores, que isso também, sem eles, nada funciona, porque eu sozinha não consigo fazer nada. Eles sabem que tem que se destacar na área em questão. O desafio hoje é você fazer a diferença mesmo, né? Você trabalhar com qualidade, trabalhar com amor. Para quem é profissional, a concorrência também é bem-vinda. A gente não tem concorrente, a gente tem amigos parceiros, né? Eu falo que a gente tem amigos parceiros que tem lugar para todos, né? Cada um no seu espaço, a gente conquista os nossos clientes, eles vão, eles voltam e assim a gente vai indo. E para se manter no mercado, tem que trabalhar muito, né? Ter muita responsabilidade, ser diferente no que faz, ter excelência no atendimento, fazer o melhor de si, com certeza. E dá certo? Dá certo, sim. Dá. Crise não tem aqui? Não tem. Ainda bem. E o dinheiro, hein? Às vezes só um pouco é suficiente, basta querer. R$500 em 5 meses, você já conseguiu fazer isso. Quer dizer, é possível? É possível. Eu achava que assim... por isso que eu falo muito sobre isso. Porque as pessoas falam eu quero abrir meu próprio negócio, mas eu não tenho dinheiro. Sabe? Eu acredito muito que a força de vontade e você segurar as suas vontades mesmo, renunciar às suas coisas. E eu com R$100 por mês, eu montei uma coisa que eu, tripliquei, dupliquei e o retorno foi muito grande. Quem empreende não se arrepende. Como é que seria a sua vida se você não tivesse deixado o teu emprego lá atrás? Monótona. Muito tédio. Eu acho que a gente passa tanto tempo trabalhando, né? E a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta mesmo, sabe? Porque são tantos dias trabalhando e poucos descansando. Isso daqui pra mim eu não vejo nem como um trabalho. Pra mim é um prazer poder fazer isso. Até quem ainda não empreendeu já imagina como vai tratar o consumidor. Chegou, ficou, faz um atendimento diferenciado, sempre um sorriso, né? Eu acho que tá faltando muito isso, né? Você atender o cliente com mais amor, com mais carinho. E se o desemprego atinge níveis históricos, a vontade de empreender nunca esteve tão em alta. Tá lançando
lançado o desafio. É o momento de criar oportunidades. Então pare, pense, observe. Tem um mercado imenso te esperando lá fora. A gente ganhou dicas importantes, né, nesse belo trabalho. O Tem Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e um ótimo domingo de Páscoa. Até segunda. Tem Notícias. Oferecimento CRB Construtora, apartamentos estúdio no coração do Campolim, Sorocaba. Visite decorado. No Globo Rural, o cultivo de oliveiras e produção de azeite no país. Conheça um casal que resolveu apostar na atividade. As plantas estão indo bem, cada ano a produtividade tem aumentado. E mais, produção de juta no Amazonas. Vacinação contra a febre aftosa em Rondônia. Surto de peste suína na China e os reflexos no Brasil. E como combater uma praga do abacateiro. Amanhã, 8h30 da manhã, no Globo Rural. Verão 90. Oferecimento Nuggets Sadia.